O século era o XII, século XII. O lugar era o sul da Alemanha, a cidade de Weinsberg. Naquela época, a Alemanha ainda estava sob o domínio do Império Romano. E um rei, Conrado III, decidiu invadir essa cidade de Weinsberg e tomá-la, depois de tê-la sitiado, feito um cerco à cidade por muito tempo. Ele viu que era hora de fazer o último ataque, mas ele decidiu dar às mulheres da cidade a chance de sair com vida, de escaparem. Então o rei disse para as mulheres o seguinte, dentro do castelo e dentro da cidade, ele disse o seguinte: vocês mulheres podem sair da cidade carregando o que conseguirem nas costas, mas nada mais do que isso. E nós vamos poupar a vida de vocês. Então as mulheres fizeram o seguinte, deixaram todos os seus bens, todos os seus pertences para trás, colocaram seus respectivos maridos nas costas e saíram da cidade. E quando o rei viu aquilo, a esperteza daquelas mulheres, ele não conseguiu fazer outra coisa senão rir, entender que ele tinha sido enganado, mas ele disse, palavra de rei, não volta atrás. E ele permitiu que elas saíssem com seus maridos ilesos da cidade. Essa história, na verdade, ela até hoje você encontra as ruínas deste castelo de Weinsberg lá na Alemanha e ele é exatamente conhecido como a lealdade das esposas. A lealdade da esposa. É uma história que já perdura aí por muitos séculos, dando duas lições importantes. Uma é o poder da palavra. Quando a pessoa é de palavra, ela não volta atrás, mesmo que ela venha perder alguma coisa. Se você é de palavra, você não volta atrás. E esta é uma das lições desta história. O rei não voltou atrás na sua palavra, mesmo sabendo que ele tinha sido, digamos, passado para trás. E a outra lição, naturalmente, foi a lealdade daquelas esposas e o quanto elas consideraram o maior bem que elas tinham na cidade seus respectivos maridos. Eu desconfio que se isso fosse hoje, se isso acontecesse hoje no século XXI, 9 séculos mais tarde, eu acho que muitas esposas diriam para os seus maridos assim, olha, me dá o cartão de crédito e a senha do banco. Me dá o cartão e a senha que eu tô indo. Fui! E pegariam tudo que elas poderiam pegar. Desculpe, é só uma forma leve de você entender a diferença dos tempos, não é? Como que os tempos mudaram. Infelizmente, essa lealdade, seja da mulher, seja do homem, essa lealdade tem se tornado cada vez mais rara. Muito mais rara do que ouro, muito mais rara do que diamante, do que joia, e muito mais preciosa. Porque quando nós tratamos de casamento, de família, ora, o que nós precisamos, o que é desejado em uma família, em um casamento, para que de fato seja feliz. Não são os princípios como a honra, a palavra, como a lealdade, o respeito, coisas que dinheiro não pode comprar, que bens não podem substituir. Ora, por que hoje a família está destruída? Por que hoje a família está acabada? Sabe, o que resta hoje são famílias fragmentadas, pedaços de famílias. Tem um filho de um relacionamento, filho do outro aqui, agora tem o padrasto número 1, daqui um pouquinho o padrasto número 2, a madrasta número 2, número 3. Desculpe, eu não falo isso como um ataque a ninguém especialmente. Se você está nessa situação, não é para você se sentir atacado, criticado, porque eu não estou falando de você.
Eu estou falando de uma situação social, da qual talvez você faça parte também. Eu também fiz parte dessa destruição familiar na casa dos meus pais. Também fiz parte disso. Então eu não estou aqui criticando alguém porque eu fui melhor ou sou melhor que ninguém, não. Eu estou falando de uma situação, na verdade, espiritual que está acontecendo agora. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. E falando do nosso Brasil, isso é exacerbado, porque no nosso país nós vemos realmente que o que é promovido, que tem sido promovido popularmente pelos meios de comunicação, a cultura, é tudo menos o casamento e a família. Qualquer coisa menos o casamento e a família. Casamento? Não, isso é coisa ultrapassada, retrógrada, isso é coisa dos antigos, não serve mais. Não é? Família? Não, família é uma prisão. Família não é legal não, porque os pais são abusivos, os pais querem prender os filhos, os pais não sei o quê. Então, hoje você falar de casamento em família nesta sociedade, você realmente está mais para dinossauro, não é? Mais para dinossauro, em extinção. Então, porém, quando nós voltamos à palavra de Deus, a palavra de Deus mostra o quê? Que a família, ela é uma miniatura do reino de Deus. A família é uma miniatura do reino de Deus porque na família nós temos as referências de Deus e do relacionamento que nós precisamos aprender a ter com Deus e com o nosso próximo, com o ser humano. Por exemplo, você sabe que o diabo não tem família, nunca vai ter família. O diabo não é família. Deus é família. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus criou a família exatamente como um reflexo do reino de Deus, onde existe o Pai, o gerador. Então, o Pai, dentro da família, ele representa Deus. Quando nós temos um relacionamento bom com o nosso Pai terreno, nós entendemos melhor o nosso relacionamento com Deus. A mãe, a esposa, representa a igreja. Assim como a igreja cuida das pessoas, a mãe cuida dos filhos, a mãe educa, a mãe vai naquele dia a dia formando os filhos. Enquanto o pai está lá trabalhando e tal, trazendo para dentro de casa o alimento, a mãe está ali fazendo um trabalho que o dinheiro não pode fazer. Hoje você vê que muitas mulheres denigrem o trabalho familiar da mulher, dizendo que é um trabalho ingrato, não remunerado. Não é? A mãe que fica em casa, a esposa que fica em casa, que não tem um emprego, um salário, uma renda, ela diz assim, não, por que eu vou ficar em casa e trabalhar de graça? Não é? Você vê como o mundo se tornou tão materialista que as mulheres estão achando que ser mãe, cuidar da casa, é uma coisa que denigre a imagem da mulher. Quando, na verdade, é um trabalho mais importante do que o homem. O homem pode ser o CEO, ele pode ganhar milhões lá fora. Aqueles milhões ali não são mais valiosos do que o que a mãe está instilando, inculcando nos filhos em casa, que não é algo que se aprende em escola, em faculdade, em nenhum lugar. É o valor, é não remunerado, porque se fosse remunerar não daria para pagar. De tão valioso que é o papel da igreja. Então, Deus instituiu a mãe como reflexo da igreja. Quando nós vamos à igreja, por que a igreja ela não deve nem pode cobrar nada? Porque se fosse cobrar, ninguém iria poder pagar. Ninguém poderia pagar. Então você vê que
Deus instituiu pai para representar Deus, mãe para representar a igreja. Deus também ensinou os pais através dos filhos, ensina os pais através dos filhos. Quem tem filhos entende melhor o relacionamento de Deus com os seus filhos. Só você que é mãe, que é pai, e já sofreu com seus filhos ou com um filho, sabe o que Deus sofre com a humanidade, porque Ele é pai. E você como pai, como mãe, quantas vezes você sofreu tendo dado uma boa educação, um bom ensinamento para o seu filho, mas viu o seu filho seguir o caminho contrário e sofreu, e você sofreu por ele, mas você não podia fazer nada, porque o seu filho desobedeceu. Aí você entendeu, é assim que Deus se sente, como eu estou me sentindo agora, multiplicado por 8 bilhões. É assim que Deus se sente. Então você, quando se torna mãe, se torna pai, você entende melhor como Deus se sente. E sem contar, relacionamento irmão com irmão, é quando você tem irmãos que você aprende a compartilhar, aprende a dividir as coisas e etc. Aprende equipe, né? Trabalho em equipe. Enfim, a família é um pequeno protótipo do céu. O casamento é um símbolo da aliança de Deus conosco, pois a palavra nos apresenta Deus como nosso marido. Ele é o nosso marido. Então, quando você entende o que é uma aliança entre o homem e a mulher, um casamento de fidelidade entre o homem e a mulher, você entende qual tipo de aliança Deus quer ter com o seu povo. Ser um conosco. Então, se você quer estar próximo de Deus, valorize a sua família. Não valorize os bens mais do que a família, não. Valorize a sua família, o seu casamento. Você talvez hoje não tenha família nenhuma, mas se você pelo menos dentro de si começar a curar os seus sentimentos e o seu coração, porque talvez você está aí com raiva da família, você veio de uma família quebrada, você veio de um divórcio e você tem raiva do seu ex-marido, da sua ex-mulher, dos seus pais. Se você quiser estar próximo de Deus, primeiro resolva o seu interior em relação à sua família. Porque aí você vai dar um passo muito grande em direção a estar em comunhão com Deus, a compreender como é o relacionamento, como deve ser o seu relacionamento com Deus. É através da família, do entendimento familiar. Entenda isso. E se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus, como se um rei terreno mantém a sua palavra, imagine o rei dos reis. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.